Outro dia eu tava revisitando meu HD e eu comecei a lembrar de um monte de desenho antigo que eu amava quando eu era criança e que, consequentemente, eu acabei baixando e deixando no meu HD pra rever quando eu tivesse vontade. E aí eu tive a ideia de fazer um vídeo falando sobre desenhos que foram esquecidos por todo mundo, mas que eu tenho certeza que a maior parte de vocês já assistiu. E não só assistiu como amou, né? Em algum momento da vida de vocês. E eu vou começar essa lista com um clássico, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, ou se não conhece, precisa conhecer, que é a Pucca. A Pucca é um clássico do finado Jetix. Eu lembro que esse não era um dos meus desenhos favoritos, mas a imagem da Pucca virou uma febre, sabe? Tinha caneta, camisa, e ela passava o tempo todo na TV. E eu acho que chegou a passar também no SBT. O desenho tem uma historinha, mas eu acho que o foco principal é sempre a Pucca ser apaixonada pelo Garou. Ela fica correndo atrás dele o tempo todo no desenho pra tentar, sei lá, dar uma bitoca nele. E eu lembro que eu achava os traços muito fofinhos. E até hoje eu ainda esbarro em algum gif da Pucca e do Garou por aí. Eu não lembro muito bem desse desenho, mas é um daqueles que eu tenho guardadinhos no meu coração, sabe? Eu não lembro de focar tanto na história do desenho, acho que por isso que eu não lembro também a história do desenho, mas eu lembro muito de lembrar da figura da Pucca e do Garou. Mas lembrar da Pucca é fácil, eu quero ver quem lembra das Trolls. É o cabelo, é a roupa, é uma leve fantasia. É o cabelo, o estilo, moda, música e magia. Porque antes das Winx e antes das Witch tiveram as Trolls. Eu lembro que era uma série exibida na Nick e que trazia no papel principal acho que eram 5 meninas. Que era a Saphire, a Onyx, a Me perdi aqui, desculpe. Esse nome é bem complicado. A Amestite, eu acho que é esse o nome dela. Gente, não dá. A Ruby, a Topaz. E era muito fofinho porque elas eram totalmente inspiradas naqueles bonequinhos de Trolls, sabe? Aqueles que têm o cabelo todo pra cima. E cada uma delas tinha um penteado icônico. E eu lembro muito que o desenho era totalmente ambientado nessa vibe de Trolls, tanto que o nome da cidade dela se chama Trollsópolis. E elas têm toda uma vibe com magia que era muito bacana. Eu já tentei até encontrar alguns episódios e eu consegui ver alguns pelo YouTube, mas eu não lembro se lá tá tudo completo. Mas eu amo muito esse desenho. O próximo da lista eu confesso que eu não assisti tanto. Eu era muito pequeno e eu não lembro quase nada desse desenho, mas a abertura dele tá na minha cabeça até hoje, apesar de eu não lembrar do nome do desenho. Jacó 22 foi um desenho exibido lá por 2003, 2004, pela Cartoon. Eu não lembro se ele chegou a passar na TV aberta, mas eu lembro que a história era em torno de um menino que repetia as palavras. Tudo que ele falava 2 vezes. E eu lembro que o que mais me chamava a atenção nesse desenho era o traço. Eu acho o traço dele até hoje meio diferenciado dos desenhos normais da Cartoon. E esse é um daqueles desenhos em que o personagem se mete em confusão, em torno de comédia também, sabe? E eu lembro que ele era meio atrapalhado e se metia em muita confusão, enfim. Esse aqui era um desenho que eu via quando eu era muito pequeno mesmo, então eu não lembro muitos detalhes dele, a não ser a maldita abertura que tá na minha cabeça até hoje. Mas se eu não lembrava de Jacó 22, eu lembro com clareza de Yin Yang Yo. Em um mundo de caos e de confusão, quem salva o dia são os 2 irmãos. Yin Yang Yo, Yin Yang Yo, Yin Yang Yo, Yin Yang Yo, Yin Yang Yo. E cara, eu lembro muito desse desenho porque ele passava na Jetix e ele também chegou a passar na TV Globinho. E a maior referência que eu tenho desse desenho é que eu aprendi a desenhar saltos de mulher com esse desenho, especificamente como a vilã desse desenho, a Saranoia. Eu amava o estilo de desenho desse desenho e eu adorava ficar experimentando e tentando desenhar ele enquanto eu tava assistindo. Mas basicamente o desenho conta a história de 2 irmãos, que é a Yin e o Yang, que são treinados pelo panda, aliás, pelo mestre Yo. Eu lembro que era um desenho muito imerso nesse universo de artes marciais e tinha uma vibe meio puxado pra cultura chinesa, sabe? Apesar de ser um desenho meio pastelão, meio engraçadão e por vezes até meio nojento.
Mas esse aqui eu amava muito. Eu desenhava muito enquanto eu tava vendo ele na TV Globinho. Até hoje eu desenho um coelho desse jeitinho aqui. Mas enfim, o próximo desenho também era um clássico da TV Globinho, que é Jorge o Rei da Floresta. Jorge, o Rei da Floresta, nosso amigão. Preste atenção. Quando rola confusão, não tem erro não. Ele chama o macaco, quase o irmão. Pega carona quando quer, com seu elefante Tiago, Magnólia, Úrsula vão a pé. Eu sei que vocês já ouviram falar desse nome, porque ele também foi um filme que tinha uma vibe super Tarzan e ele acabou sendo adaptado pro desenho. Lá a gente acompanha as aventuras do Jorge, que é o rei da selva, com um amigo dele que era um macaco, o melhor amigo dele na verdade. E eu lembro que tinha duas meninas que não tinham no filme. Eu já tinha assistido o filme antes do desenho, que era a Magnólia e tinha também a Úrsula, que era, se eu não me engano, a personagem mais inteligente dali, porque o Jorge era meio bobão também. Eu era muito criança quando eu vi esse desenho e eu lembro de estranhar bastante o fato de que o George do desenho não parecia com o George do filme. Sim, eu já era chato com esse lance de live action desde aquele tempo. Mas com o tempo eu acho que comecei a gostar mais do desenho do que do filme. Isso porque os personagens do desenho eram mais carismáticos do que os personagens do filme. Então sim, por muito tempo eu preferi o George ao Tarzan. E quase na mesma época, também na TV Globinho, mas também na TV a cabo, tava passando Uma Robô Adolescente. Cara, esse aqui eu tenho certeza que todo mundo já pelo menos bateu o olho em alguma coisa dela. Porque esse desenho deu um hype na época dele. E eu lembro que essa era uma época em que os robôs estavam em alta também nos desenhos. Ele basicamente conta a história da Jenny, que é uma robô adolescente que tenta se misturar com os adolescentes humanos. A Jenny tinha uma vibe meio menina superpoderosa porque a mãe dela também era uma cientista. E ela também foi criada para ser uma super-heroína. Então ela tinha aquele lance de viver uma vida normal de adolescente e também salvar vidas, usando os superpoderes charmes dela. E esse filme tem uma vibe muito juvenil dos anos 2000. Eu acho que é isso que me faz gostar tanto dele. Fora que ele é meio idiota, assim, engraçadão, sabe? Tinha uma vibe meio pastelão que só os desenhos daquela época tinham. Cara, mas eu amava um bom desenho de super-heroína com dupla personalidade que de manhã é adolescente e de noite salva o dia. Beijos Kim Possible. Mas enfim, próximo. Esse aqui também é um clássico da TV Globinho e eu vi muito, que é Os Substitutos. E o Riley não iam bem, mas um dia acharam alguém. Mandaram um dinheiro e ganharam como mãe uma super espiã e um super cara como pai. Substitutos, os substitutos. Eu lembro que esse desenho aqui pra mim tinha uma sinopse meio confusa, que eu fui entendendo com o tempo que eu fui assistindo ele. A história gira em torno de dois irmãos, o Todd e a Riley. Pelo que eu lembro, eles eram órfãos. Mas no desenho existe uma empresa que você meio que contrata pais. Mas não pais legais, pais tipo super descolados, sabe? E eu lembro que nesse desenho eles contratam uma mãe que é uma super espiã e um pai que, se eu não me engano, é um dublê. E basicamente nesse desenho, os irmãos cada um tem um telefone. Cada vez que eles não estão satisfeitos com alguma coisa, eles ligam nesse telefone. Assim eles podem substituir objetos, pessoas que eles não gostam. Eu sei que por essa sinopse ele parece um desenho bem abobado e bem doido, e pode ser que seja mesmo, porque faz muito tempo que eu não vejo, mas eu lembro que eu gostava muito desse desenho. Substitutos, tá aqui no meu coraçãozinho. Penúltimo também é um clássico que eu acho que não tem como você que tá assistindo esse vídeo não ter visto esse desenho. Meu Amigo da Escola é um Macaco. Sim, a abertura também ficou na minha cabeça e até hoje eu me pego cantarolando essa obra-prima. Eu ia pra uma escola onde tudo era normal. Por causa do meu nome, meu amigo é um animal. Meu amigo da escola é um macaco. Até hoje eu vejo o pessoal usando esse desenho como meme, e eu acho que, apesar dele não ter passado tanto assim na TV, se eu não me engano ele passava no SBT, esse não foi um desenho que foi esquecido fácil pelas pessoas. Basicamente esse desenho conta a história do Adão, que é um menino que sem querer foi transferido para uma escola onde só habitam animais. E dessa forma, o melhor amigo dele é um macaco chamado
Jake, mas eu lembro que nesse desenho tem vários personagens icônicos que são animais. Eu posso estar enganado, mas esse é um desenho da Cartoon e ele passou muito na Cartoon. Eu lembro que eu via e revia esse desenho o tempo todo e eu adorava. Especialmente por conta da abertura. Cara, eu ainda tô pensando em vários desenhos, mas eu acho que pro vídeo não ficar muito curto, eu vou falar aqui o último. E se vocês sentirem no coraçãozinho de vocês que esse vídeo merece uma parte 2, comentem aqui embaixo, curtam bastante o vídeo e eu juro que eu trago uma parte 2 com desenhos ainda mais esquecidos. Esse aqui é um desenho da Nick e eu lembro que na época eu confundia ele com os Substitutos. O desenho conta a história de uma família de espiões. O Senhor X é o pai da família, a Senhora X é a mãe, a gente tinha o Truman X, que era um pestinha, e a minha personagem favorita, a Tuesday X. Eu não lembro se esse desenho passou na TV Globinho ou no SBT, mas eu lembro que ele veio pra TV aberta, ficou por pouquíssimo tempo, e eu não lembro de muita gente falar dele. Eu não sei se o pessoal consegue lembrar desse desenho, mas ele existiu, eu garanto. De qualquer forma, o vídeo tá acabando por aqui, mas como eu disse pra vocês, se ele der uma repercussão bacana, eu posso trazer uma parte 2. Por favorzinho, não esqueçam de visitar as minhas redes sociais. E é isso. Tchau!